grande verdade é que os Estados Unidos, como país, é uma porrada. Você brincou da história da geografia, né? Porque a geografia é um negócio que é muito curioso, mas os Estados Unidos talvez tenham a melhor geografia do mundo. A forma como que a gente brinca é que os Estados Unidos ele ganhou na Mega Sena da virada da geografia mundial. É um negócio que é meio bizarro quando vocês param para pensar, porque qual que é o maior produtor de petróleo do mundo? Estados Unidos. E não é que ele é o maior produtor porque ele é um pouco acima da Arábia Saudita. Ele é quase o dobro da Arábia Saudita. É um negócio maluco. Então, os Estados Unidos, das grandes potências mundiais, ele é o único que é autossuficiente em energia. Ele é o único que é autossuficiente em alimentos. A segunda grande potência mundial que é autossuficiente nos dois é o Brasil. Estamos quase lá. Mas, enfim, os Estados Unidos é um país que, não só isso, ele é muito protegido, porque ele é protegido por 2 oceanos e 2 países amigos em cima e embaixo, ao norte e ao sul, México e Canadá. Então, poxa, a chance de acontecer, o Murilo falou da história da guerra que era impensável na Europa, é um negócio que é muito mais impensável acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Pô, para chegar lá, pô, é muito, muito difícil. Não dá para mandar tanque nos Estados Unidos. Não tem como mandar tanque. Pô, a é cadeia super, de suprimento é impossível de manter também. Exatamente. Então, pô, se você se isola os Estados Unidos está muito bem, obrigado. O resto do mundo que depende de lá. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, pô, a geografia dos Estados Unidos é super importante. Você vê o que aconteceu durante a história da guerra. Qual que era a grande preocupação no mundo? Era, pô, como que você ia abastecer a Europa com gás natural? Qual que era a grande preocupação dos Estados Unidos por conta da guerra? Vender. Como que eu consigo produzir mais aqui, fazer mais a liquefação do gás para conseguir mandar para lá? Era isso, é um negócio que é meio bizarro. E todas essas coisas, elas vão compondo ao longo do tempo. Historicamente, países que crescem mais, eles têm moedas mais fortes e bolsas melhores. E aí tem até um fator que é interessante, sem querer ficar voltando nos assuntos, mas se a gente puder colocar um gráfico, né, de bolsa dos países emergentes contra a bolsa americana, a gente vai conseguir ver de que 2000 até mais ou menos 2010, os emergentes dão uma surra no S&P, a bolsa americana. Uma surra, assim, eles sobem todo ano uma grande porrada. Em dólares. Em dólar. Por quê? Porque no começo dos anos 2000 aconteceu o maior movimento demográfico da história da humanidade, né? Que assim, 300 milhões de chineses saindo da zona rural e indo para a zona urbana, isso faz com que a China cresça pra caramba, a China aumenta a participação dela no mercado de exportação do mundo, exporta tudo para todo lugar, exporta caneta, garrafa, touro, para todo mundo, e cresce demais. Na hora que a China cresce muito, todos os emergentes vão juntos. Até que acontece alguma coisa estranha nos Estados Unidos, os bancos eles começam a quebrar, o Fed tem que pegar os juros e jogar para zero. Na hora que o Fed joga os juros para zero, o que acontece? A economia americana começa a bombar, o modelo chinês começa a desacelerar, e desde 2010 para cá, o S&P, que é a bolsa americana, dá uma surra em todos os outros emergentes. Isso é uma das coisas que a gente acaba gastando muito tempo, né? O que acontece com esse crescimento relativo? Porque se por uma obra divina, a China crescer um pouco mais que os Estados Unidos, a bolsa dos emergentes vai começar a performar melhor. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O ponto aqui os Estados Unidos como país, ele é impressionante. É muito difícil de correr atrás desse negócio. Pode ser que por uma questão cíclica, pelas essas 3 pragas do Egito, pelo nível de valuation e por aí vai, a gente veja a bolsa americana corrigindo um pouco. Mas se eu tivesse que falar assim, se tivesse que escolher um ativo, né, para ter pelos próximos 10 anos, esses ativos eles têm que ser nos Estados Unidos. Não pode ser em nenhum outro lugar no mundo. Boa. Eu acho que é exatamente isso. Assim, até primeiro, complementando do lado de geografia, a gente às vezes nem pensa em algumas coisas, né? Mas estudando o assunto de infraestrutura, por exemplo, quando você olha, o Brasil tem um clima tropical bastante úmido. Você constrói uma estrada, começa a passar caminhão e carro por cima, dá 1-2 anos aquela estrada, se não tiver manutenção, tá cheio de buraco. E aí é mais capex, é muito investimento para fazer aquela estrada. Outra coisa, as principais cidades estão aqui, São Paulo, Rio... Tipo, você vai São Paulo por Rio de Janeiro, tá pertinho, tá, mas tem que descer, cara, quase 1000 metros de altitude, numa serra super complicada, tal. Você não consegue fazer trem, é um troço maluco, porque o trem não consegue subir mais que 2 graus. Os Estados Unidos é uma planície. E ela é seca e temperada. Você faz uma estrada de concreto, coloca lá, volta daqui 20 anos, tá lá igual.
Então, assim, isso compound, né? Com o tempo, o quanto você investe, você consegue... Ele tem muito mais infraestrutura, enquanto a gente tá aqui recapeando a Dutra ou a Regis Bittencourt todo ano, os caras estão fazendo mais coisa. Peraí, Murilo. Então você tá falando que a culpa das ruas esburacadas não é do asfalto ruim É no do Brasil, índio cobra coral. é do clima? Famoso Não, vídeo. é uma combinação de Ah, tá fatores, bom. mas isso atrapalha. Boa. Você Não. fazer uma estrada de ferro numa planície custa uma fração do que custa para você fazer ela subir ou descer. Então, assim, eles, além de estar isolados do ponto de vista de inimigos, além de ter a maior produção de petróleo do mundo, além de ter a maior produção de alimento do mundo, ele ainda tem um ambiente que favorece muito a construção de infraestrutura que barateia todo o resto. E aí, quando você vai, além de tudo isso que a gente comentou aqui, né, da loteria que ele ganhou do ponto de vista geográfico, os Estados Unidos têm todo o lado institucional que a gente não precisa nem falar, né? Assim, é uma democracia desde 1776, com regras claras, instituições sólidas, um ambiente cultural de respeito às leis que é incrível. Não é à toa, né? Assim, vamos pegar aqui, né? Tipo, pensa nos últimos 20 anos aqui, 30 anos, assim, os grandes nomes, o Steve Jobs, o Elon Musk. Não é à toa que esses caras estão lá, assim. Se você pegar na ponta do lápis, um veio da África do Sul, o outro foi criado por um casal de imigrantes. Aí você vai ver, assim, a maioria dos caras que você vê, e das empresas que surgiram e que criaram novas tecnologias, a gente busca coisa no Google, conversa por rede social do Meta, usa o chip da NVIDIA, fala no telefone da Apple, é tudo americano. Os caras são 3% da população do mundo e eles são a grande força de produção intelectual. Não é por coincidência, né? Assim, o lado institucional norte-americano é extremamente impressionante, né? Então, assim, como o Hirai comentou, você tem períodos como o período da ascensão econômico da China, você tem períodos de correção que você pode passar por um agora, tal, aonde os Estados Unidos vai performar pior do que mercados emergentes e de que algumas outras geografias. Agora, quando você estica essa análise e olha para uma janela dos últimos 100 anos, assim, o sujeito que resolveu, lá em 1920, comprar ações Rússia, Argentina, Estados Unidos, Brasil... Japão, Europa. Japão... Aonde o cara ganhou mais dinheiro?